Irmãos, a graça e a paz de Jesus, amém? É muito bom, um grande privilégio estarmos juntos. Alguns já tivemos o privilégio de compartilhar nesses dias, desde a sexta-feira última, onde estivemos nesse congresso abençoador, ou nesse retiro abençoador. Como o pastor Ronaldo disse, meu nome é Rafael, sou do Paraná, por isso esse R bem acentuado, certo? Estou aqui com a minha esposa, a minha companheira, a jovem senhora ali, a Vanessa, não é? Do qual trazemos da nossa região, das igrejas da nossa região, um abraço fraterno e afetuoso. Nós desenvolvemos uma função lá no Paraná, no norte do Paraná, chamada Coordenadoria Executiva. A ideia é cuidar ou supervisionar aproximadamente 65 igrejas. Então, sintam-se abraçados existencialmente por essas igrejas, em nome de Jesus. Também agradeço pelo convite, pela confiança dispensada a mim, pois oferecer o púlpito, um espaço tão seleto como esse, é para poucos. Então eu me sinto honrado pelo convite e honrado pelos irmãos. Amém? Bom, para ganhar tempo, eu gostaria de pedir para que você abra a sua Bíblia comigo, no livro de 1 aos Coríntios. Abra aí a Bíblia no livro de 1 aos Coríntios, deixa ela aberta. 1 aos Coríntios, capítulo 11. 1 aos Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23. E certamente você vai dizer para mim, pastor, mas esse aqui é um texto da ceia do Senhor. E hoje nós estamos comemorando outra coisa. Mas eu gostaria que você deixasse a sua Bíblia aberta aí nesse texto. Nós vamos ler alguns versículos. E eu gostaria que você abrisse o seu coração. Eu gostaria que você, quem sabe nessa noite, fechasse aquele guarda-chuva espiritual. Sabe, alguns crentes vêm à igreja com guarda-chuva espiritual. Aquele guarda-chuva que bloqueia ele de todas as coisas. E ele sai dizendo o seguinte: se o meu cunhado estivesse aqui, seria uma bênção para ele essa mensagem. Se o meu irmão estivesse aqui, seria uma bênção para ele, ou o vizinho. Eu quero dizer para você, como disse lá no retiro, que a palavra é para o seu coração. A palavra é para o meu coração. E para que nós possamos sorver o melhor de Deus e absorver aquilo que o Senhor tem preparado para nós, é importante que você abra o seu coração. Abra sua alma para aquilo que Deus tem a ministrar a você. Eu vou fazer a leitura numa tradução que eu vim usando no retiro, chamada A Mensagem, do Eugene Peterson. É uma tradução um pouquinho diferente, então você acompanha na sua Bíblia, mas preste atenção na leitura, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor: permitam-me recordar a vocês o que acontece na ceia do Senhor, e por que ela é tão importante, ou de importância fundamental. Recebi instruções do próprio Senhor, e as transmiti a vocês. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e depois de ter dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, partido por vocês. Façam isso para se lembrar de mim. Depois da ceia, ele fez o mesmo com o cálice. Este é o cálice do meu sangue, minha nova aliança com vocês. Todas as vezes que beberdes desse cálice, lembrem-se de mim. O que vocês precisam entender é que todas as vezes que comer do pão ou beber desse cálice, estão revivendo em palavras e ações a morte do Senhor. E repetirão esse ato até que o Senhor retorne. Vocês não devem permitir que o costume anule a reverência. Quem come o pão ou bebe do cálice indignamente, de modo desrespeitoso, é como a multidão que zombaram de Jesus e cuspiram nele no momento da sua morte. Vocês querem tomar parte nessa lembrança? Então examine-se. Examine as suas motivações. Testem o seu coração. E venham para a ceia com o santo temor no Senhor. Feche seus olhos mais um instante. Pai Santo, nós queremos, como já foi orado aqui, receber do Senhor aquilo que o Senhor já tem preparado. Antes da fundação do mundo, o Senhor já tinha agendado essa reunião aqui. E o Senhor já tinha preparado esses corações, essas pessoas que aqui estão. E Pai, fala ao meu coração nessa noite. Ministra ao meu coração, de modo, Pai, que eu possa sair daqui transformado, renovado, revivado na Tua presença. E também a cada um dos meus irmãos, em nome de Jesus, amém e amém. Amados, a Páscoa, que é o que nós comemoramos nessa data, ela ocupa um lugar central na Bíblia. Ela ocupa o epicentro da Bíblia, ou das Escrituras. No Antigo Testamento, a Páscoa fala de libertação do povo de Israel da escravidão no Egito. E essa bela história, essa história dramática, está revelada lá em Êxodo capítulo 12, nós não vamos ler aqui hoje.
Mas no Antigo Testamento fala de libertação, fala da passagem, fala de um povo que era serviçal e agora sai a caminho da terra prometida. No Novo Testamento, a Páscoa refere-se à morte e ressurreição do Cristo, de Jesus o Cristo. Por isso podemos afirmar que as melhores notícias que o mundo já ouviu veio de um túmulo vazio, o túmulo de Jesus. As melhores notícias, as notícias mais avivadas de toda a história, veio de um túmulo vazio. A história da Páscoa não termina num funeral, mas termina sim, numa grande festa de júbilo e de alegria diante do Senhor. O túmulo vazio de Cristo foi o berço da igreja. Preste atenção, depois você leia lá na sua casa com bastante atenção, Lucas capítulo 24, do 13 ao 35. Você vai observar que naquele contexto é o berço da igreja. O túmulo vazio de Cristo Jesus é o berço da igreja cristã. Então a Páscoa é o centro de toda a Escritura. E nós pregamos aqui um Cristo que esteve morto e agora está vivo. E não um Cristo, como foi visto aqui, que esteve vivo e agora está morto. Nós pregamos um Cristo que esteve morto, mas está vivo. Ele vive e reina. E porque Ele reina, você tem vida. E porque Ele vive, você também tem vida. Então quando nós olhamos para esse momento, o momento da Páscoa, o momento dessa dimensão espiritual, nós precisamos entender que o Senhor foi aquela cruz curulenta, terrível, para que eu e você tivéssemos vida e vida em abundância. A cruz e a ressurreição de Cristo é a demonstração maiúscula do supremo poder do Senhor. A cruz de Cristo é essa demonstração. E a importância da ressurreição de Cristo se demonstra por alguns aspectos. Dentre eles, sem a sua ressurreição, o cristianismo seria uma religião vazia de esperança, um museu, um relicário de coisas do passado, do pretérito, sem valor. Sem a ressurreição de Cristo, como o apóstolo Paulo vai dizer, a nossa fé seria vã, a nossa pregação seria inútil, a nossa esperança seria vazia, o nosso testemunho seria falso. Os mártires que passaram pela história da igreja teriam morrido inutilmente, sem nenhuma valia e sem nenhum valor. E nós seríamos os homens e as mulheres mais infelizes do mundo. Sem a ressurreição de Cristo, a morte teria a última palavra. A nossa esperança no céu seria anulada. Sem a ressurreição de Cristo, o cristianismo seria o maior engodo, a maior mentira, a maior farsa de todos os tempos. Sem a ressurreição de Cristo, nós não estaríamos aqui, não teria valia a nossa presença nesse lugar. Mas de fato, Cristo ressuscitou, e Ele vivo está, Ele está no meio de nós. E a grande diferença entre o cristianismo e as demais outras religiões é que, quando você vai visitar o túmulo de Jesus, ele está vazio. Quando você vai visitar o túmulo de qualquer outro grande líder, de qualquer outro fundador de alguma religião, aquela pessoa está lá, os restos mortais estão lá, mas o nosso Senhor não está num túmulo, um túmulo não pôde contê-lo, Ele ressuscitou, Ele vivo está e reina pelos séculos dos séculos. E por sua morte e ressurreição, você tem vida e vida em abundância. E é essa morte, é esse vertimento de sangue naquela cruz que te dá a vida e a vida em abundância. E aqueles que são salvos pelo sangue do Cordeiro, precisam se alimentar do Cordeiro. Você foi salvo pelo sangue do Cordeiro? O sangue do Cordeiro te lavou, te remiu de todo o seu pecado, então você precisa se alimentar do Cordeiro. E quando Deus, amados, em Cristo Jesus olha para mim e para você, é como se Deus colocasse Jesus na nossa frente, toda a humanidade, aqueles que receberam a Cristo, numa fila indiana, e Jesus Cristo na frente, e Jesus ali na frente, aplacando todo o pecado, com a sua morte e ressurreição, e dando a você vida e vida eterna. Então, você recebeu a Cristo? Ele é o pão vivo que desceu do céu. Você precisa alimentar a sua alma, agasalhar a sua alma com a presença desse Deus. E aqui, nesse momento, há uma grande mudança, uma grande inversão de paradigma, que muitas pessoas não dão conta. Muitos de nós não damos conta.
Mas nesse momento aqui, há uma inversão de paradigma. Porque a Páscoa para o judeu foi substituída no cristianismo. A Páscoa para o judeu era uma festa de passagem, mas para o cristianismo ela foi substituída pela ceia do Senhor. Mas o problema é que, como nós acabamos de ler nessa tradução muito interessante, é que pela ciclotinia de repetições de participação da ceia, nós esvaziamos o conteúdo da ceia. Mas a ceia do Senhor, ela aponta para o sacrifício crístico, para o sacrifício da Páscoa. Portanto, nós podemos dizer com assertividade que a Páscoa não é mais uma passagem, a Páscoa não é mais um ritual, a Páscoa é uma pessoa, e essa pessoa é Cristo. É Cristo. Então, quando nós olhamos para um texto como esse, de 1 aos Coríntios, nós precisamos sair da superfície, e ir para a substância do que o texto tem para nos oferecer. E esse texto está falando em larga escala da vida da igreja, no que se refere à participação do sacrifício de Cristo. E quando Jesus fala desse texto lá em Mateus, porque o apóstolo Paulo está fazendo um palimpsesto, a palavra palimpsesto é buscar lá no contexto anterior aquilo que Jesus já havia falado. Quando Jesus está falando lá em Mateus, Jesus está fazendo uma diacronia. Diacronia significa o seguinte: ele está falando de um evento futurístico, mas no momento presente. Porque Jesus tinha consciência que ele foi imolado antes da fundação do mundo, como vai dizer o apóstolo Pedro. Então Jesus está anunciando algo futurístico, mas ele já sabia que aquilo havia acontecido antes da fundação do mundo. O sacrifício de Cristo não foi um erro de percurso. Não é que Deus criou a humanidade se rebelou, e aí ele teve que mandar Cristo para salvar a humanidade. Nada disso. Deus sabia desde um princípio, e por isso o Cristo, o Cordeiro, foi imolado, sacrificado antes da fundação do mundo. E quando Jesus fala da ceia, ele está falando nessa dimensão. É nessa dimensão. A ceia do Senhor Jesus, então, veja o seu coração, guarda no seu coração aqui, é o elo entre as duas vindas de Cristo. A ceia do Senhor é o elo, a Páscoa, entre as duas vindas de Cristo. Ela é o monumento da primeira, é um edifício da primeira, e é também a promessa da segunda vinda. E o que se deve relembrar então na ceia do Senhor, pastor? Uma vez que você está falando que ela foi substituída pela Páscoa, ou a Páscoa foi substituída por ela. Primeira coisa, na ceia do Senhor, como diz o texto bíblico, nós precisamos relembrar o sacrifício crístico. O sacrifício de Cristo é o ponto culminante da sua obra redentora. Cristo ergue um monumento na cruz, não para falar da sua vida, não para falar dos seus milagres, não para falar dos seus feitos gloriosos, dos seus ensinos, e nem mesmo de qualquer coisa que ele tenha feito, mas para falar da sua morte. É lá na cruz, é lá naquele momento. Quando nós estamos diante de um momento como esse, precisamos rememorar. Foi na cruz que ele esmagou a cabeça da serpente. Foi na cruz que ele desbaratou o inferno, como nós vimos aqui no teatro. Ele foi ao inferno, ao mais profundo, e desbaratou, tirou a chave da morte da mão de Satanás. Jesus foi na cruz que ele expôs os principados, os potestades, e desprezou publicamente, para que eu e você pudéssemos ter vida e vida em abundância. E é também lá naquele monumento que ele remiu, restaurou, justificou a mim e a você, e salvou. Então o que rememorar no momento da ceia? O que rememorar no momento como esse? O que Cristo fez lá na cruz do Calvário. Segundo, a cruz é a mensagem central que deve ser proclamada. Aí no versículo 26 vai estar dizendo isso. A cruz, ou a palavra da cruz, não a cruz como um objeto de madeira, mas a cruz como significância. Na cruz, ou a cruz é a mensagem central. Todas as vezes, pastor Ronaldo, que a igreja se reúne ao redor da mesa, ou da ceia do Senhor, ou no culto do Senhor, ela deve proclamar a mensagem da cruz de Cristo. A agenda central, o tema central do cristianismo é a cruz. Paulo vai dizer que ele decidiu nada saber, senão a Cristo e esse crucificado. Abandonar a mensagem da cruz é abandonar o cristianismo, é abandonar o evangelho. Uma igreja
pastor Ronaldo e demais irmãos, não pode ser julgada ou dita evangélica, a menos que tenha no centro da sua agenda, repito, a pregação cristocêntrica e a pregação da palavra da cruz. Ou nós pregamos a Cristo nesse púlpito, ou anátema seja. É isso que nós rememoramos num momento como esse. Terceiro, diante dessa situação, a cruz é a mensagem que deve ser proclamada até a volta de Cristo. Lembra que a cruz é o monumento da primeira vinda e a promessa da segunda? No versículo 26 também vai estar dizendo isso. Essa mensagem, ela deve ser proclamada até que o nosso Senhor volte. Veja, a mensagem da cruz não é sazonal, não é momentânea, não é fugaz, não é passageira. A mensagem da cruz, ela deve ser cotidianamente pregada. Nós estamos de fato tendo compromisso com essa mensagem. Ela é sempre atual. Ela é atual nas nossas vidas. É sempre oportuna. É sempre necessária. Como igreja de Cristo, eu tenho lembrado dessa mensagem no meu coração. Não há outra mensagem. Não há outro evangelho. A cruz deve estar no púlpito. A cruz deve estar na universidade. A cruz deve estar na escola. A cruz deve estar por onde eu passo. A cruz do ponto de vista da significância, do significado que ela é para o meu coração. A cruz tem algum significado para você? Ela de fato ecoa na sua vida? Ela reverbera em bênção para você? Ou quando você olha para a cruz, ou olha para Cristo, você vê um Cristo ali, todo desvalido e ainda crucificado? Um Cristo morto? Não, a cruz anuncia um Cristo ressurreto, que não está mais lá. O túmulo não pôde conter. E Ele vive e reina para todo sempre. Ele vive e reina para todo sempre. Diante de um momento como esse, então, o que nós rememoramos? Esses aspectos. Mas quando você participa da mesa do Senhor, da ceia do Senhor, ou do momento de Páscoa como esse, tem algumas atitudes que eu gostaria de falar para você, para o seu coração. Um momento como esse agora que você está vivendo. Nós comemoramos aí desde sexta-feira da Paixão e tantas outras coisas. E hoje nós comemoramos o dia que Cristo ressuscitou. E é muito lindo a mensagem do Evangelho, ou linda a mensagem do Evangelho. Porque se você pega o Antigo Testamento, o momento da lei, o homem trabalha 6 dias e descansa no 7º. Certo? Na lei, o homem trabalha 6 dias e descansa no 7º. Na graça, nós descansamos no 1º e trabalhamos outros 6. Em Cristo Jesus nós temos o descanso. Ele veio tirar de nós todo o jugo. Ele inverteu os paradigmas para que eu e você tivéssemos vida e vida em abundância. Quais são as atitudes então que você tem que ter diante dessa seriedade, diante da profundidade do que estamos falando? Primeira delas, diante da ceia ou diante de um momento como esse, devemos olhar para trás. Olhe para trás. Todas as vezes que você participar desse momento em memorial aqui, olhe para trás. Olhe para trás e veja o que Cristo fez por mim e por você lá na cruz do Calvário. Quando participamos desse momento, devemos relembrar o quanto o nosso Salvador sofreu. E não porque nós somos pessoas que gostam de ressaltar sofrimento, mas para que essa lembrança ecoe em nosso coração a seriedade desse fato. É um fato histórico, mas gera um afeto para a minha e para a sua vida. Nós devemos lembrar, por exemplo, como ele foi humilhado, como ele foi cuspido, afrontado, escarnecido, como foi cravado em sua cabeça a coroa de espinhos, como ele foi espancado sem piedade, como ele carregou aquele madeiro pesado que não era dele, era seu e era meu, como aquela maldita cruz foi arrastada nas costas dele por aquelas ruas empinhadas de pessoas, zombando no seu rosto, a todas as zombarias que ele sofreu. Amados, olhe para trás e lembre o que Cristo fez. Quem sabe você consegue visualizar agora as mãos do Salvador rasgadas pelos cravos, os pés rasgados pelos cravos. Olhe para trás e veja o quanto Cristo fez por você. E é isso que nós celebramos aqui. Essa é a nossa Páscoa,
A nossa Páscoa é uma pessoa. E diante dessa realidade, nós podemos dizer que Ele se esvaziou de toda a sua glória. Gente, Jesus não precisava disso, mas Ele se submeteu a sair do seu império, de toda a sua glória, e se encapsular dentro de um útero humano. Como Deus, Ele não teve mãe. Como homem, Ele não teve pai. E se submeteu, e se humilhou até a morte, e a morte de cruz. Sabe por quê? Para que o sacrifício dele resultasse na libertação do seu pecado, na libertação da minha vida, e para que eu e você tivéssemos vida, e vida em abundância. Portanto, diante desse momento, olhe para trás, não despreze o que Cristo fez por você, mas tem uma segunda atitude que eu e você precisamos ter, é aquela de olhar para frente. Ainda no versículo 26, a parte B vai dizer, olhe para frente. Quando nós nos reunimos aqui, diante desse momento, nós precisamos pensar ou relembrar que somos um povo da esperança. Nós vivemos o aqui e o agora, expectando o ali e além. Você não é dessa terra, meu amado. Você não é daqui. Nós estamos tendo uma experiência humana, mas nós somos seres espirituais. A nossa pátria é no céu, e Ele está esperando você. Melhor, Ele vai vir te buscar, e Ele vai levar em glória. Amados, a nossa experiência terrena é uma brevidade sem tamanho. Nós temos um pastor aqui que tem 92 anos, não é? Vai chegar até os 150, tranquilamente, não é? Mas, gente, ainda que chegue aos 150, ou passe dos 150, pensando na brevidade da existência humana e no ponto de vista da eternidade, é nada. É nada. Então nós somos esse povo da esperança. Nós vivemos aqui fazendo o melhor e vivendo da melhor maneira possível, mas a minha expectativa é o céu. É o céu. Eu vou para a glória. Eu quero estar com o meu Deus. Então eu devo olhar para frente. A nossa história, ela não caminha dando voltas cíclicas, como alguns filósofos e pensadores querem fazer. A nossa história não está debaixo de um rolo compressor do determinismo. A nossa história, ela é teleológica, ou seja, ela tem um começo, um meio e um fim. E o fim é Cristo voltando e levando a sua igreja, para que com Ele nós reinemos eternamente junto do Pai. Essa é a nossa esperança. Nós vamos chegar lá, nós vamos caminhar com o Senhor. Ele vem e nós vamos triunfar com Jesus Cristo. Ele é o Senhor das nossas vidas. Então aqui, diante desse momento, o brado é, o Senhor volta para buscar a sua igreja. E eu vou com Ele. E você? Amém? O Senhor vai voltar. Olhe para frente, olhe para trás, olhe para frente, porque Ele vai vir. Mas ainda tem uma outra referência. No versículo 27 ao 32, nós não vamos ler, mas nós devemos olhar para dentro de nós. Diante da ceia, quando você for participar aqui, mas eu estou pensando nesse momento nosso hoje, tá? Então não espere para a ceia, avalie agora. Mas diante da ceia, quando você for participar, olhe para dentro de você. O texto do apóstolo Paulo, versículo 28, ele vai dizer assim: examine-se, pois, a si mesmo, depois coma e beba. O exame é pessoal. Somos exortados a examinarmos nós mesmos e não os outros. Eu disse isso lá no retiro. Muitos de nós temos uma facilidade de auferir ou de aferir a alma alheia. Nós olhamos para a direita, para a esquerda, para frente, para trás e não olhamos para dentro. E aqui a exortação, Getúlio, é: olhe para dentro de você, para a sua existência. Examine o seu coração. Não olhe para a direita, para a esquerda. Olhe para o seu coração. Como está você diante de Deus? Como está a sua vida diante do Eterno? A sua vida tem glorificado a Deus? Repito, você e eu não fomos chamados para sermos juízes de ninguém. Pelo contrário, nós somos chamados para glorificar a Deus, examinar o nosso coração. E depois que você examina o seu coração, participe. Participe da mesa do Senhor, participe da comunhão. Seja alguém envolvido, seja alguém envolvida. Amados, que beleza é quando a igreja toda se envolve em prol a um objetivo, a uma missão, a uma visão, a um valor. E o nosso maior valor é a cruz de Cristo, é o Cristo ressuscitado. Ele é o nosso maior valor. A nossa pregação é cristocêntrica, a nossa vida é cristocêntrica. Então vamos nos unir, vamos nos envolver e deixar
que Deus cuide de nós e abençoe as nossas vidas. Quarto e penúltimo, nós devemos, primeiro, olhar para trás, olhar para frente, olhar para dentro, e agora o versículo 33 e 34, olhar ao redor. Veja, agora é olhar ao redor, não é julgar, porque a igreja é uma família, e como família de Cristo, diante desse momento de beleza e de comunhão, todos estão diante da mesa, ricos, pobres, intelectuais, analfabetos, todos são convidados e são nivelados por cima. Não há aqui ninguém melhor do que o outro. Nós somos todos iguais. Por isso, o chamado à comunhão é coletivo. Lá no retiro eu disse que a palavra comunhão é comum, união. É isso. Nesse momento nós precisamos manifestar a comunhão do Senhor, a comum união, a concórdia, não a discórdia. Concórdia, dois cardias, ou duas cardias, dois corações na mesma direção. Isso é comunhão. Comunhão é isso, é estar na mesma direção, é ser companheiro. Companheiro é comer o pão junto. Companheiro, comer o pão junto, é manifestar a humanidade que Cristo nos trouxe lá na cruz. Uma unidade, humanidade. Isso aqui é a mensagem da ceia do Senhor. Essa é a mensagem da cruz, é olhar para a família do Senhor, é manifestar o perdão, porque onde há comunhão brota o perdão e a cura, as brigas cessam, as desavenças vão embora, e Cristo habita no meio da igreja, no meio da igreja. Queremos ser uma igreja que glorifica a Deus? Então vamos olhar ao redor, vamos olhar as dificuldades, as debilidades do nosso irmão, mas não olhar com um olhar de crítica, mas sim com o olhar de quem ama, porque foi amado e afetado pela cruz de Cristo. Quando eu olho com esse olhar, quando eu olho com essa lente, eu passo a ter mais piedade, mais compaixão e mais misericórdia. Eu manifesto a misericórdia do Senhor e com o Senhor, em nome de Jesus. Quinto e último lugar, pedagogicamente, olhe para frente, melhor, olhe para trás, olhe para frente, olhe para dentro, olhe ao redor, e agora, no versículo 24, olhe para cima. Olhe para cima. A ceia do Senhor, ou o momento da Páscoa, esse momento que nós estamos vivendo, é um momento de dar graças. Dar graças porque Jesus operou uma obra maravilhosa. Dar graças por Jesus, dar graças pela salvação, dar graças pela igreja que eu participo, que é uma bênção na minha vida, dar graças pelo pastor que eu tenho, pela comunhão no Espírito Santo, dar graças pela vida eterna, que é um presente impagável, de valor incalculável. A vida eterna você não pode calcular, é um presente quase que inaudível, nós não temos nem como dizer o que é vida eterna, e por isso nós precisamos agradecer, olhar para o céu, olhar para cima e dizer: Pai, muito obrigado, porque o Senhor mandou o Cristo Jesus para me dar a salvação, e pela salvação eu tenho essa vida eterna. Graças a Deus pela certeza que eu vou estar lá no céu. Graças a Deus pela vitória sobre o pecado, ainda que eu não seja perfeito, ainda que eu seja alguém falível, mas eu tenho a vitória sobre o pecado, porque Cristo Jesus, Ele outorgou a minha vida, a libertação do pecado. Então, diante desse momento de Páscoa, que é uma pessoa, você pode comemorar domingo da ressurreição, a sexta-feira da paixão, não há nenhum demérito, nenhum problema nisso. Mas eu gostaria que você entendesse que a Páscoa do Senhor, a Páscoa do cristianismo não é ritual. A Páscoa do cristianismo não tem a ver com chocolate. A Páscoa do cristianismo não tem a ver com nada do passado, com a lei. A Páscoa do cristianismo tem a ver com a consciência do Evangelho. E a consciência do Evangelho é Cristo, morto e ressurreto, para que eu e você tenhamos vida. Ele não está na cruz, Ele está conosco e vive e reina para todo sempre. Amém? Vamos colocar em pé, eu quero orar com você e depois passo a palavra a quem de direito. Eu não sei como está o seu coração diante de Deus, diante da realidade, diante de tudo isso que nós acabamos de ouvir pela palavra dEle. Mas amado, quem sabe essa seja a noite de você avaliar o seu coração, examinar o seu coração.
Sabe aquele momento que você cai em si e olha para si? Eu não sei se existe essa expressão, mas eu vou usar ainda assim. Eu usei pelo menos umas 2 ou 3 vezes no retiro. Esse é o momento de um egoísmo santo, tá? Não sei se existe egoísmo santo, mas é o momento que eu gostaria que você manifestasse isso. Olhasse apenas para o seu coração. Enquanto nós vamos orar, eu gostaria que você avaliasse o seu coração, examinasse o seu coração diante de Deus. Você tem participado da comunhão como pessoas, ou como alguém que tem consciência do que Cristo fez por você na cruz do Calvário? Você tem participado dessa igreja como alguém que tem consciência da comunhão que Ele manifesta através do Espírito Santo? Como está a sua vida? Quem sabe hoje seja uma noite de você renovar o seu compromisso com o Senhor e dizer: Senhor, eu quero entregar a minha existência nas Tuas mãos. Eu sei que eu sou salvo, eu sei que eu vou para o céu, mas eu quero ter uma vida superlativa na Tua presença, uma vida maiúscula, uma vida que glorifica ao Senhor e que compreende que o Senhor morreu por mim, para que eu tenha vida e vida em abundância. Feche seus olhos, vamos orar. Olhe para dentro de você aí, no íntimo do seu coração. Não pense no vizinho, da esquerda, da direita, da frente, de trás. Olhe só para o seu coração. Pense nesse Cristo que verteu todo o seu sangue lá na cruz do Calvário. Pense nesse homem que era provido de toda a glória celestial e não usurpou essa glória, pelo contrário, se esvaziou e veio habitar entre nós, seres falidos, seres sem nenhum mérito, pelo contrário, cheios de deméritos, e Ele veio habitar no nosso meio. Não tinha pecado e foi feito pecado por nós. Não tinha necessidade de ser afixado naquela cruz, mas foi até aquela cruz, para que eu e você tivéssemos vida, e vida em abundância. E é essa vida que Ele promete a você. Quem sabe você está vivendo uma vida minúscula, uma vida pequena, uma vida murcha, uma vida sem significado. E o Senhor nessa noite fala contigo: meu filho, minha filha, meu querido, minha querida, eu quero entrar na sua existência. Eu quero manifestar a minha glória através da sua vida. Eu quero que de fato você não olhe para mim apenas como aquele que esteve na cruz, mas eu quero que você olhe para mim como aquele que vive e reina, e quer usar a sua vida para reinar e para levar o evangelho todo ao homem todo. Pai Santo, em nome de Jesus, a tua igreja está aqui reunida, após ouvir a tua palavra, que é santa, que é digna de toda honra, de toda glória que nós a ela atribuímos. E Senhor, eu sinto que o teu Santo Espírito está compelindo homens e mulheres nessa noite a ter um compromisso diante do Senhor, a avaliar a sua vida, ou as suas vidas, avaliar as suas existências, e se entregar completamente nas mãos do Senhor. Pai, recebe essas pessoas, ministra esses corações, quebranta quem sabe aquele coração empedernido, pedrado, e tira o coração de pedra, colocando um coração de carne, a começar em mim, de modo que eu possa compreender qual é a tua boa, perfeita e agradável vontade para a minha vida, Senhor. Em nome de Jesus eu oro, agradecido. Amém e amém, Senhor.